Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe pra vocês o caso do maníaco da cruz. Roda a vinheta. My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Jonathan Celestrino nasceu em 1992 no Mato Grosso do Sul. Eu vou ser muito sincera que eu não encontrei quase nada sobre a vida dele antes dos assassinatos, muito provavelmente porque na época que ele cometeu os crimes ele era menor de idade, então os jornais não devem ter divulgado informações pessoais dele na época, inclusive tem muita matéria que não mostra nem a foto dele e nem diz o nome real do menino. A única coisa que encontrei foi que as pessoas que trabalharam com ele diziam que ele era um menino muito trabalhador e muito educado, apesar de ser muito fechado e não se abrir com as pessoas. A história do maníaco da cruz começa em 24 de julho de 2008, na cidade de Rio Brilhante, quando um homem foi encontrado morto em um terreno baldio. Catalino Gardena tinha 33 anos e trabalhava como pedreiro na cidade. De acordo com a investigação, ele foi morto com uma facada no coração e logo em seguida enforcado com um saco de lixo. O assassino escreveu, usando uma faca, a palavra INRI no peito de Catalino. INRI, para quem não sabe, é a sigla de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus em latim. O corpo de Catalino foi encontrado deitado com as pernas unidas e os dois braços abertos, como se fosse uma cruz. Exatamente um mês depois do corpo de Catalino ser encontrado, o corpo de Letícia Neves, de 22 anos, foi encontrado dentro de um cemitério. Letícia foi encontrada nua, deitada em cima de um túmulo com os braços abertos da mesma forma que Catalino. Só que dessa vez o assassino não escreveu no peito dela, pois no lugar onde ele tinha escrito INRI no peito de Catalino, a menina tinha uma cruz tatuada. A família dela contou que ela disse que sairia de casa para encontrar alguns amigos, mas que era alguma coisa rápida, que logo ela voltava, só que no dia seguinte o corpo dela foi encontrado e a 40 metros de casa. Os moradores da cidade já estavam assustados porque eles sabiam que tinha um padrão nas mortes, então tinha alguém por trás, uma pessoa específica. Os pais começaram a proibir as filhas de saírem de casa, os comerciantes fechavam as lojas bem mais cedo do que o normal, então o pânico já estava instalado. Porém, por mais que houvesse esse medo, alguns jovens ainda se arriscavam a sair, que por sinal me lembra muito a situação atual. E assim, no dia 24 de agosto, tinham marcado um show na cidade da dupla Maria Cecília e Rodolfo, e apesar de toda a incerteza que eles estavam vivendo, eles não queriam perder a apresentação. E nisso, duas meninas decidiram que iam para esse tal show em Rio Brilhante. E aí, do meio para o final do show, uma dessas meninas, que se chamava Carla, de 17 anos, resolveu que ia embora porque estava cansada. Então ela tentou ligar para a mãe dela, só que os créditos do celular dela tinham acabado. E aí ela foi para um orelhão ligar para a mãe e quando conseguiu falar, ela pediu para a mãe chamar um táxi para ela voltar para casa. Só que a mãe disse que não estava conseguindo chamar um táxi, então ela pediu para um conhecido dela ir buscar a Carla. E isso ficou combinado entre elas, só quando foi chegando a hora do conhecido ir lá buscar ela, a mãe da Carla não conseguia mais ligar para o celular dela. E enquanto Carla estava esperando a carona dela, um homem com a capa preta, um colar de pentagrama e os olhos e boca pintados de preto abordou ela com uma faca. Ele só se aproximou dela, mostrou a faca e ordenou que ela andasse com ele. Eles andaram por vários minutos nas ruas e nesse tempo todo ele ficava sempre falando para ela que ia libertar ela dos pecados, que ia mandar ela para o céu. Até que ele viu uma casa abandonada e obrigou ela a entrar. E já lá dentro ele começou a fazer várias perguntas para Carla, perguntando se ela acreditava em Deus, se ela era virgem, se ela tinha namorado. E a Carla, de forma muito inteligente, entendeu o que ele queria dizer com aquilo, então começou a dar respostas que ela sabia que ele queria ouvir. Ela respondeu que era virgem, que não namorava, que acreditava em Deus, dando a entender que ela era uma menina pura. Essa entrevista era parte de um ritual que o maníaco fazia com as vítimas antes de matar. Segundo ele, quando elas respondiam algo negativo e pecaminoso, ele as estrangulava, perguntando se agora elas acreditavam em seu Deus, e depois de matá-las, colocava elas em posição de cruz. E enquanto ele estava fazendo essas perguntas para Carla, o telefone dela não parava de tocar porque era a mãe dela querendo saber aonde ela estava. E quando o maníaco percebeu isso, ele comentou que ela deveria ser muito amada pela família dela, então ela respondeu que sim, que era muito amada mesmo. Ele ainda ficou algum tempo fazendo perguntas desse tipo para ela, até que ele virou para ela e falou que ela era ingênua demais e que não era isso que ele queria.
Ele falou a ela que saiu para matar uma vadia, mas acabou encontrando com ela e então deixou ela ir embora. Carla relatou à polícia que tentou ao máximo não entrar em pânico, mas tinha a certeza de que não sairia dali viva. Ela ainda conta que ela devolveu a primeira pergunta que ele fez sobre acreditar em Deus para mostrar a ele que ela não ia tentar nada com ele. Inclusive, quando ele perguntou a ela em uma das várias vezes se ela tinha namorado, ela perguntou a ele o mesmo. E quando ele respondeu se ela achava mesmo que alguém conseguiria namorar com ele, ela respondeu que sim, que achava. E os investigadores falam que tudo isso que ela fez, de tentar mostrar interesse no que ele estava falando, de tentar interagir com ele, pode ter ajudado para que ele liberasse ela. No dia 7 de outubro de 2008, o corpo de Gleice Kelly da Silva foi encontrado em uma construção de um condomínio. O corpo de Gleice estava apenas com a calça, com os pés cruzados e os braços abertos. No local onde encontraram o corpo, haviam cruzes soltas e um bilhete com a palavra inferno. Esse era o terceiro corpo encontrado da mesma forma, então a população já tinha certeza da existência de um serial killer. Essa lista ficou conhecida como a Lista do Diabo, só que a polícia logo desmentiu essa história. A polícia estava completamente perdida na investigação, porque não tinha nenhuma pista no local de crime, então nada indicava nenhum suspeito. Na verdade, a primeira ideia que eles tiveram é de que seria algo relacionado a uma seita ou algo do tipo. E como a população começou a fazer muita pressão em cima da polícia, eles acabaram pedindo ajuda à polícia regional, e foi a partir desse momento que os crimes, que ficaram conhecidos como Crimes da Cruz, começaram a aparecer em rede nacional. E assim a investigação começou a andar até que uma pista muito importante apareceu em um lugar muito improvável, que foi o perfil de Gleice no Orkut. Na página de recados dela, no meio de um monte de mensagens de luto, apareceu um perfil que, além de xingar quem ia deixar mensagens lá, postava coisas como "mortos não recebem scraps, seus doentes". E caso você, meu caro geração Z, que não teve acesso ao Orkut, não saiba o que é scrap, são os recadinhos que você deixava no perfil da pessoa. E foi a partir dessas mensagens estranhas que a polícia começou a investigar quem estava por trás desse perfil, que se intitulava Dog Hell 666. As fotos do perfil dele eram bem perturbadoras e as comunidades que ele participava eram no mínimo estranhas. Eu odeio o sol, eu adoro cadáveres, necrofilia, eu lambo meu sangue, cemitério minha segunda casa, um soco vale mais que 1000 palavras, morte às góticas vadias, sorrir deforma o rosto e não tenho medo do seu Deus. Essas eram algumas das comunidades que ele participava. E apesar de controvérsias, essas pistas não eram suficientes para incriminar ninguém, então a polícia resolveu quebrar o sigilo telefônico de Gleice. E foi aí que eles viram que um número desconhecido tinha ligado várias vezes para Gleice, mesmo depois dela ter morrido. E esse número foi identificado como o número de Dog Hell 666, que no caso era Jonathan Celestrino. No dia 9 de outubro ele foi preso em sua casa e no quarto dele foram encontrados um canivete sujo de sangue, a blusa de Gleice, uma pulseira pertencente a Letícia, recortes de jornais sobre o caso, revistas pornográficas e um pôster do maníaco do parque. Quando perguntaram a ele o porquê que ele tinha feito aquilo tudo, ele contou que matava as vítimas porque elas, apesar de acreditarem em Deus, não viviam conforme os ensinamentos dele. Ele justificou as mortes dizendo que matou Catalino porque ele era alcoólatra, Letícia por ser homossexual e Gleice por ser usuária de drogas. Segundo ele, a posição da cruz era para que a salvação viesse logo e eles pudessem encontrar o seu Deus. O maníaco da cruz tinha uma namorada chamada Daniela, que morava em Umuarama, no Paraná, e ela também foi investigada, pois em diversas conversas ele contou a ela que tinha matado 3 pessoas e ela não falou nada. Inclusive tem fotos dele na página dela no Orkut, que foram postadas após isso tudo, com legendas onde ela declara o seu amor por ele. O laudo psicológico de Jonathan não mostrou nada de início, mas no teste de Rorschach ele foi considerado como um indivíduo de extrema periculosidade. Ele foi denunciado por homicídio doloso e por ser menor de idade foi internado em uma unidade educacional. Em 3 de março de 2013 ele quebrou uma das janelas do alojamento e conseguiu fugir, e só perceberam a fuga dele uma semana depois. A mãe de Gleice Kelly conta que nesse período ela ouvia direto que os vizinhos teriam visto Jonathan próximo à casa dela, e ela tinha mais 2 filhas além de Gleice, então ela passou todo esse período em que ele estava desaparecido em desespero. Ele foi encontrado no Paraguai dia 29 de abril em um hotel na cidade de Orqueta. Jonathan estava morando nesse hotel e trabalhando em um lava-jato próximo, e inclusive fazia aula de castelhano em um colégio da cidade. E é por isso que toda vez que me falam, mas eu conseguiria reconhecer um serial killer de primeira, eu te digo que não. Você não conseguiria, não.
Depois de Jonathan ser capturado, ele foi internado no Instituto Penal de Campo Grande. Entre 2015 e 2016, ele ameaçou pelo menos 3 vezes os agentes penitenciários e, por não ter outro lugar para ser transferido, ele acabou permanecendo no instituto. No ano passado, ele concluiu o curso de Gestão Ambiental pela Universidade Católica de Dom Bosco e, apesar de demonstrar bom comportamento, ele ainda é considerado um indivíduo de alta periculosidade. Isso porque, por mais que ele demonstre um bom desempenho, ele ainda sente vontade de matar. Em algumas notas que encontraram no alojamento do Paraguai, mostram que ele ainda nutre sede de sangue, então em liberdade é quase certeza que ele voltaria a matar. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi pra vocês. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse caso e não esquece de sugerir temas para os próximos vídeos. Inclusive o tema do vídeo de hoje eu tirei de um dos comentários. E eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima.